O tema desse vídeo daqui é uma apresentação de leitura. Eu vou falar de um livro que eu li e eu vou retratar 6 temas nele, que são cenários marcantes, personagens interessantes, ações cativantes, problemas enfrentados, passagens importantes e passagens que lembram filmes, séries, clipes, músicas e etc. do livro. E o livro que eu vou apresentar hoje vai ser Sapiens, uma breve história da humanidade, de Yuval Noah Harari, professor da Universidade de Oxford, na Inglaterra. O livro do Sapiens faz muitas perguntas, por exemplo, o que nos torna capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das mais horripilantes guerras. Partindo dessa ideia, Yuval Noah Harari aborda a história da humanidade sobre uma perspectiva inovadora. Eu também não consegui ler todo o livro porque o livro é muito grande, mas eu vou terminar mesmo depois de fazer essa apresentação porque eu tô gostando muito do livro. E essa apresentação vai descrever a minha opinião sobre os Sapiens, uma breve história da humanidade. Começando pelos cenários marcantes. Existem muitas respostas para essa pergunta, mas são todos baseados em uma só, que é como o Homo Sapiens conseguiu dominar o planeta Terra. E a gente pode dividir essa pergunta em diferentes respostas. Por exemplo, eu pego como o Homo Sapiens conseguiu ficar no topo da cadeia alimentar, como o Homo Sapiens conseguiu superar as demais espécies, e assim por diante. Os personagens interessantes no meu ponto de vista, além dos Sapiens, claro, são os Neandertais, que conseguiram superar o Homo Sapiens em força se fosse uma batalha de 1 contra 1. Porém, como o Sapiens ele é melhor do que todas as espécies em comunicação, ele acaba levando a melhor. Ou seja, os personagens interessantes, sobre o meu ponto de vista, são os Homo Sapiens. Uma ação cativante foi quando o Homo erectus conseguiu descobrir o fogo. Eles conseguiram fazer atritos entre pedras e formaram faíscas. Eles fizeram ainda mais atritos e um fogo começou a se formar. A resposta para os problemas enfrentados pelos personagens principais, ou seja, os Sapiens e os seus ajudantes, estão todos na parte de trás do livro dos Sapiens. Por exemplo, os problemas enfrentados pelos Sapiens foram que o próprio autor disse, eles mudaram seu cargo na cadeia alimentar de primatas insignificantes a senhores do mundo, ou seja, eles antes eram presas e agora viraram predadores supremos. Eles viraram os maiores predadores de todos, que comem tudo, menos as coisas tóxicas para eles, né? Mas os ajudantes para os Sapiens subirem o cargo foram a sua inteligência e a sua população. A sua capacidade de interação ajudou muito para que essa espécie conseguisse evoluir até chegar nos dias de hoje, que nós somos senhores do mundo. A letra E pergunta da relação entre partes importantes do livro com as minhas leituras anteriores. Eu consegui me lembrar quando o Homo Sapiens fez um momento de evolução repentina. Eles mudaram de espécie, que era do Homo Sapiens para o Homo Sapiens Sapiens. E os Homo Sapiens Sapiens são tão inteligentes quanto nós hoje em dia. Isso me lembrou em momentos repentinos que eu já li em outros livros. Por exemplo, eu tive uma grande ideia que eu nunca pensei antes. Eureka! Uau, essa foi uma ideia tão repentina que eu consegui. Uma coisa mais ou menos assim. E a F fala sobre passagens que lembram filmes, séries, clipes, músicas e etc. do livro. A parte que eu vou falar é dos Sapiens dizimando os Neandertais. Séries, eu consigo me lembrar de One Piece, no momento da guerra de Marineford. Eu também consigo me lembrar de Round 6, uma série que mata muita gente. Para clipe de música, eu lembrei de Everywhere, de Fleetwood Mac. É um clipe que fala de uma história do século XIX que se passa na Inglaterra. Inclusive, eu estudei muito sobre essa história. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. De músicas, eu pensei na música Raining Blood, de Slayer, que o título, que significa chovendo sangue, já justifica o porquê eu consegui me lembrar disso. Na minha opinião, eu indico essa obra para uma leitora avançada, pois o livro contém grandes palavras que alguns podem não entender. Porém, o modo que a história é contada inspira e de fato questiona nossas ideias preconcebidas a respeito do universo. Por esta causa, a leitura nunca ficou chata para mim. E isso é totalmente verdade.
O assunto do podcast já acabou, mas aqui está um bônus para todo mundo se divertir. Uma música que não foi terminada, uma promessa que não foi cumprida. Com vocês, o Homem Macaco. O Homem